Muito bem, agora já vamos ouvir a ministração da Palavra de Deus com o pastor Edivan. Pastor Edivan, graça e paz, fique à vontade para ministrar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus, graça e paz, pastor Elisângela, graça e paz para todos os irmãos que estão aí a nos ouvir. Deus abençoe os irmãos que estão a nos escutar através da imprensa FM 104. Deus abençoe os irmãos que estão aí na zona rural, aqui na cidade. Mandamos um abraço com a paz do Senhor para a nossa irmã Edgley. Mandamos um abraço com a paz do Senhor para a nossa irmã das Neves, né? Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua irmã das Neves, sua casa, sua família. A irmã Dedé também, mandamos um alô. Uma graça e a paz do Senhor para a nossa irmã Dedé, né? Seu Fernando e Josimé. Deus abençoe os irmãos todos, né? Que estão ligados conosco. Os irmãos também que estão aí a nos ouvir através do nossa página, nosso endereço, né? Nosso Facebook Live. Deus abençoe. O Eduardo Ventura, a Edleusa Santos, estão sempre aí nos acompanhando. Deus abençoe. A Edleusa Santos está dizendo boa noite, meus cunhado e pastor. Muito bem, Deus abençoe a Edleusa Santos, o Eduardo Ventura, estão lá em São Paulo, não perdem um só programa, né? Estiveram agora há pouco aqui conosco. O Eduardo mandou aí uma saudação para os seus amigos, seus conhecidos aqui no programa. Que Deus abençoe a vida do Eduardo Ventura, sua casa, sua família, seus filhos. A Aitia Rose, que vai estar conosco aqui para a semana também, né? No sábado vai estar chegando a Aitia Rose. Já vamos orar, pedir ao Senhor Jesus Cristo, né? Para que tudo saia conforme o querer do nosso Deus. E orar por essa viagem da Aitia também. E o Carlos Marcena, seu esposo, Deus abençoe essa família e as crianças deles, né? Nosso querido pastor Arlênio Andrade está conosco, Deus abençoe. Pastor Arlênio Andrade, lá de BH, né? Lagoinha, Igreja Batista Lagoinha, Deus abençoe. Nosso querido pastor Arlênio. Sempre também temos acompanhado aí o trabalho do pastor Arlênio, homem de Deus, né? Homens que oram, né? Tem um trabalho lá no sábado de manhã, né? Deus abençoe, né? Homens que oram, maravilhoso, né? Orar, buscar Deus sempre é bom. Deus abençoe, pastor Arlênio Andrade, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vai aqui um abraço, pastor Edivan, pastor Elisângela. Deus abençoe e continue fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso que vocês têm feito aí, né? Orando e buscando ao Senhor. Everaldo Santos também está conosco, né? Também Deus abençoe Everaldo Santos, né? Pastel, né? Pastel Bas. Deus abençoe nosso irmão Pastel. Deus abençoe, um abraço, meu querido, sua casa, sua família. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os irmãos que estão aí ligadinho conosco através da imprensa FM e através do Facebook Live dos pastores Edivan e Elisângela. Eu queria dizer, deixa eu ler aqui um recadinho do Eduardo Ventura. O Eduardo Ventura também está dizendo boa noite, meu irmão, que Deus abençoe sempre sua vida. Muito bem, da mesma forma, Eduardo Ventura, Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, no nome santo e poderoso de Jesus, lhe dando muita paz, muita saúde e muita felicidade e na presença do Senhor. Lembrando que somente Deus é o Senhor, né? Que Deus abençoe nosso querido Eduardo Ventura, nosso irmão mais velho, qual nós amamos e respeitamos, né? Não só ele, como toda a sua família e os demais também daqui. Deus abençoe a todos. Bom, eu quero lembrar que os irmãos que querem acompanhar essa mensagem, a primeira parte da mensagem e a segunda parte que eu vou ministrar hoje. Eu ministrei a primeira parte da mensagem, a responsabilidade dos pais, né? É uma mensagem, estamos trazendo uma série de mensagens da palavra de Deus sobre a família e para a edificação da família. Isso é muito importante. Então, nós estamos trazendo essa série de mensagens aqui no programa e também na igreja, né? Estamos sempre ministrando aí na igreja, falando sobre a família. E convidamos a todos, antes de nós iniciarmos essa mensagem, eu quero convidar a todos para participar ali conosco do estudo bíblico, né? Nós vamos ali fazer aquele estudo bíblico. Você pode participar
e aprender a palavra de Deus. Não vai custar nada, não estamos cobrando nada por isso. Você apenas vai levar uma caneta e você vai receber o material grátis. Faça a sua inscrição, é necessário fazer ali a sua inscrição. Você vai lá e faça a sua inscrição para que assim você possa participar todas as sextas. Estamos ali ensinando a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Também está conosco o missionário e pastor Veronilton Paz, né? Veronilton Paz, homem de Deus. Deus abençoe, Veronilton. Deus abençoe, meu querido irmão Veronilton Paz. Muito bem, uma honra, né? Nós temos aí essa amizade com o nosso querido pastor e missionário Veronilton Paz, ali da cidade de Sumé, né? Cidade de Sumé. Deus abençoe, Veronilton Paz. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo carinho da audiência, meu amado irmão. E, voltando aqui, estamos trazendo uma série de mensagens sobre a família e trouxemos, nós falamos, né, a semana passada, semana retrasada, sobre a família no projeto de Deus. E na quarta passada, hoje está fazendo 8 dias, nós trouxemos o início desta mensagem, a responsabilidade dos pais, né? Está baseada em Efésios capítulo 6, versículo 4, né? E eu vou apenas citar alguns tópicos da mensagem e vou retornar a onde parei. Então eu quero explicar para os irmãos que estão aí que a primeira parte da mensagem que nós pregamos a semana passada e também as outras, elas já estão postadas no nosso canal no YouTube. Você pode assistir lá no nosso canal. E vai estar lá a primeira parte da mensagem e vai estar também postada a segunda parte, que é essa que nós vamos continuar hoje. Então você que quer assistir a mensagem completa sobre a família, você vai lá no nosso canal no YouTube. É o mesmo endereço do nosso Facebook, é Pastores Edivan e Elisângela. Você vai acessar, se inscreva lá no nosso canal para você sempre estar ouvindo a palavra de Deus. Toda semana nós postamos 2 mensagens novas para a edificação da sua vida, para o seu crescimento espiritual, para que o Senhor cada dia mais abençoe a sua vida através da palavra de Deus. Amém? Então, vamos aqui, eu quero ler Efésios capítulo 6, versículo de número 4, que diz assim, iniciando essa mensagem nessa noite. O tema dessa mensagem é a responsabilidade dos pais, parte 2, certo? Então diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Então, nós vemos aqui algo maravilhoso. Então, eu quero frisar apenas alguns tópicos e vou iniciar aonde nós paramos na semana passada. Então, o primeiro ponto dessa mensagem que eu falei, né, que ainda faz parte da primeira mensagem, estou só recapitulando, é a responsabilidade do pai. Primeiro tema, falei, expliquei sobre isso, a palavra, né, a palavra pais, que aparece no texto de Efésios capítulo 6, versículo 4, refere-se aos homens, né, apenas. A palavra que Paulo usa é pai, no plural. As mães não estão incluídas quando a referência é ao pai e a mãe juntos. Usa-se a palavra grega gones. Tal palavra é usada em Lucas capítulo 2, versículo 43, você pode ler. O plural da palavra pater significa pai em português. A palavra pais refere-se tanto ao pai quanto à mãe. Por esse motivo, o leitor desavisado perde o sentido, mas o exato, né, da passagem. Já no início do século XVIII, o puritano, né, observou, né, homens, em geral, são os mais cuidadosos em criar os seus cavalos e cães do que seus filhos. Um dos maiores fracassos de ser um pai é negligenciar a educação, né? É negligenciar a educação e a criação dos seus filhos, o desenvolvimento dos seus filhos. Então, veja aqui esse texto que estou passando para você, foi o início da mensagem, por isso que eu estou falando um pouquinho mais rápido, mas eu vou chegar aonde nós vamos continuar na segunda parte, tá bom? No texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele está colocando nos homens a principal responsabilidade de criar os filhos. Frequentemente se pensa que é tarefa das mães criar os filhos. Muitos maridos entregam essa responsabilidade totalmente nas mãos das esposas, né? Quantas pessoas acontecem isso?
Então, eu já quero deixar o recadinho, não faça isso, porque nós sabemos, de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, que a responsabilidade de criar os filhos são dos dois, é do pai e da mãe, mas que o pai não pode colocar essa carga sobre a mãe e nem a mãe somente sobre o pai, porque é necessário os dois. A criação pertence aos pais, aos dois. O pai tem que ensinar, a mãe tem que ensinar na admoestação do Senhor, no caminho do Senhor, na doutrina do Senhor, para que a família ela cresça uma família equilibrada, uma família na presença de Deus, uma família unida, uma família abençoada, uma família sábia para vencer as tempestades que o mundo tem aí causado, que tem acontecido neste mundo terrível, neste mundo tenebroso, aonde o pecado tem invadido as famílias e tem destruído as famílias. Mas quando o homem ele busca isso, aprender a palavra de Deus, né, e andar na admoestação do Senhor, então seus filhos são criados de acordo com a palavra de Deus. O ponto 2, que já falei também, se refere não provocar a ira dos filhos, né? Ensina que o pai ele pode repreender o filho, mas tem que repreender com sabedoria e não provocar a ira aos seus filhos. Porque quando o pai repreende uma repreensão errada, uma repreensão falha, digamos assim, vai causar a ira e não vai resolver o problema. Mas uma repreensão com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus, chamar com amor, chamar com carinho, conversar, mesmo que o filho tenha acontecido de errar, praticar alguma coisa que desagrade o pai, né? Porque nós sabemos que com Deus é da mesma forma. O ser humano tem desagradado a Deus, o ser humano tem pecado, o ser humano tem se distanciado cada dia mais da presença de Deus, tem andado em depravação total. O ser humano está em depravação total, mas Deus, para o seu amor, né? Deus com o seu amor que é infinito, nos amou primeiro, mesmo nós ainda sendo pecadores. Então, nós temos que ter um amor parecido com esse que Deus tem nos ensinado para com os nossos filhos, amar nossos filhos e no momento que ele errar, ensinar, né? Ensinar e não permanecer irado com os filhos, né? Segundo ponto, não provocar a ira dos filhos, falei. Então, quero ver aqui, usando adequadamente a autoridade, é a parte A, no segundo ponto. Nós vemos aqui, ponto B, exagerando na punição. O pai não pode exagerar na punição do filho, né? Não pode usar, tem que repreender, tem que punir de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos aí na internet mesmo, nos Facebook, pais, às vezes judiando de criança de 2 anos, 1 ano e pouco, judiando, maltratando a criança. O que é isso? Isso é consequência, né, de uma vida sem Deus. Isso é consequência de uma vida sem o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Para que os pais venham ensinar os seus filhos a andarem na admoestação do Senhor, no caminho do Senhor, na doutrina do Senhor, primeiro eles têm que aprenderem. Como que alguém vai ensinar algo que ele nunca aprendeu? Então nós vemos aí pais jovens demais, sem experiência, pais que não têm tido cuidado para ter tempo com seus filhos, para dedicar amor aos seus filhos, para dedicar um certo tempo à família, né? Então isso tem causado grande controvérsia na vida da família. Mas que nessa noite você aprenda, nós aprendamos cada vez mais, né, da palavra do Senhor, para que a família ela seja uma família equilibrada e abençoada na presença de Deus. Nós falamos aqui até a parte B, os pais não podem exagerar na punição, né? Você vai ver essa mensagem na íntegra lá no nosso canal, parte 1. Estou só recapitulando um pouquinho da parte 1, né? Então nós vemos aqui a parte, agora o ponto C da parte B, né? Ponto C da parte B, que diz assim: vivendo de uma forma incoerente com o que diz aos filhos e agindo com hipocrisia. Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5, você pode ler aí. Aqui se refere quando o pai ele quer ensinar uma coisa ao filho que ele não vive. Já falei na mensagem, você vai ver mais explicado, detalhado na primeira mensagem. Nós não podemos ensinar uma coisa aos nossos filhos que nós não fazemos. Como que o pai ele vai dizer que o filho ele não beba se o pai bebe? Como que o pai vai dizer ao filho que não fume se o pai fuma? Como que o pai vai ensinar ao filho que não faça algo que o filho vê, né, cresce vendo ele praticando? Então veja bem como é. A palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus não tem mistura.
Então nós vemos isso aí, que a palavra do Senhor nos ensina a nós falarmos e vivermos aquilo que nós falamos, né? E agora nós vamos ver a parte D. Parte D, onde nós ficamos. Vamos iniciar aqui na parte D, né? D. Vamos agora iniciar a segunda parte do estudo na parte D. A ira dos filhos pode ser provocada através de críticas injustas e pesadas. Às vezes colocamos sobre os ombros dos nossos filhos uma carga que eles não podem carregar e que é injusta. Você sabe quanto está custando a universidade que eu estou lhe pagando? Ou o colégio? Veja bem, isso às vezes é algo que não se deve lançar em rosto, digamos assim. O pai não deve muito lançar isso em rosto, né, na vida do filho, porque isso irrita o filho, isso provoca ira, porque o filho ele está numa situação onde ele ainda não tem condições para isso. Então nós temos que ver justamente isso aí, para saber repreender o filho de maneira que ele não venha se irar, né? Você sabe quanto custa pagar a sua roupa, a sua comida, né? Esse tipo de cobrança traz uma crítica injusta, né? E porque o filho não tem condições de pagar as suas próprias despesas. Manter os filhos, mesmo quando são ingratos, não é favor que fazemos a eles. Olha só. Não é favor que fazemos a ele, mas um dever que não depende da reação deles. Veja bem. Portanto, esse tipo de cobrança é inadequado. Humilha o filho e provoca a sua ira. Está vendo aí? Então, não devemos, irmãos, amigos, você que está aí do outro lado, você que gosta de ouvir o Evangelho, nunca repreenda seu filho dessa maneira, humilhando, porque você também já foi jovem, eu quero te dizer, e você também, na sua juventude, também não tinha condições no início. Então, você passou por um processo, né? E demorou alguns anos, algum tempo, para que você pudesse adquirir uma estabilidade financeira, uma estabilidade que pudesse manter uma família. Então, não se pode fazer isso com os nossos filhos, né? Esse tipo de crítica e outras igualmente injustas são violações da advertência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ensina que não se deve, né, jamais advertir um filho dessa maneira. O apóstolo Paulo, ele nos adverte que não é a maneira certa. Você pode provocar o seu filho, né, a ira quando falha em demonstrar diante dele o amor bíblico, né? Os pais, em geral, eles falham em repreender os seus filhos e eles provocam a ira dos filhos quando falham em demonstrar diante deles o amor bíblico. Tem que haver o amor que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos agora ver 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 4 a 8. Vamos ver, né, o que nós devemos aprender, o que nós devemos aplicar para a nossa família, porque aí a família vai aprender da palavra de Deus e vai crescer uma família muito unida, uma família maravilhosa, adorando ao Senhor, louvando e exaltando o nome daquele que é digno de louvor e de adoração. Então convido você que está aí do outro lado para ler conosco, né, essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, né, capítulo 13, versículo 4 a 8. Nós vamos ver o que é que diz. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Versículo 5. Não se importa com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Olha aí, coisa maravilhosa. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas.
Havendo línguas, cessarão, e havendo ciências, desaparecerá. Olha quantas lições nós temos aqui na palavra de Deus. O amor é supridor. Então, nós vemos que, mesmo que os pais sofram, eles amarão os seus filhos. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. O amor é supridor, o amor é bom, benigno é bom. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, quer dizer, não trata com ira, não trata com desfeita. Mesmo que alguém tenha errado, mesmo que os filhos cometam erros, mas trata com amor que nós aprendemos na palavra de Deus. Veja como isso é importante, nós aprendemos essa palavra, a palavra de Deus, né? Sendo ciumento, olha, sendo desatencioso, vamos ver aqui, agora, acabei de ler, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8, né? E nós vamos continuar. Louvado é o nome do Senhor. Sendo impaciente, veja bem, sendo impaciente, não podemos ser impacientes com nossos filhos. Nós sabemos que às vezes a paciência ela fica bem pouquinha, né? Bem pouquinha, mas nós não podemos ser impacientes. Nós temos que pedir a Deus, né? Se não tiver paciência, pedir. Se não suportar, pedir paciência a Deus. Se você, na hora que um filho seu cometer algum erro, você não tiver condições de repreender naquela hora, então você aguarda. Quando você estiver bem novamente, aí você vai lá, chama ele, senta e repreende ele com amor, com carinho, porque não há coisa melhor. Porque uma repreensão com sabedoria, ela ganha aquele que é repreendido. Mas uma repreensão sem sabedoria provoca ira, né? Está escrito na palavra do Senhor. Então nós vemos aqui, olha, sendo impaciente, deixando de esperar até que o seu filho acabe uma tarefa, ou pressionando a fazer algo que está além da sua capacidade, né? Pressionando a fazer algo que está além da sua capacidade. Versículo 13. Ainda, capítulo 13, versículo 4. O amor é supridor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Está vendo aí? Então isso é maravilhoso. Nós temos que aprendermos isso na palavra do Senhor. Essa palavra que produz vida. Veja bem. Sendo desatencioso. Não podemos ser desatenciosos, deixando de suprir as necessidades físicas e emocionais de seu filho, por estar ocupado demais com os próprios interesses. Mesmo versículo, Coríntios 13, versículo 4. Os pais não podem ser desatenciosos com os filhos. Quantas coisas têm acontecido porque os pais são desatenciosos com os filhos? Às vezes, os filhos estão arrumam uma namorada, digamos assim. Uma vez o filho ele está namorando uma jovem, e o pai nem pergunta se o filho está namorando, nem quer saber quem é a jovem que ele está namorando, nem nada. Não tem participação nenhuma na vida do filho. Isso não pode acontecer. Ou num trabalho, digamos assim. O filho aprende uma profissão, começa a trabalhar, e o pai não se importa muito. Então veja bem, isso são coisas que não podem acontecer. Tem que haver uma comunhão dos pais com os filhos em todas as áreas.
né? Sendo desatencioso, não pode. Sendo ciumento, né? Tentando provocar o seu filho, que você pode fazer algo melhor que ele, também não pode acontecer isso, né? Na vida dos pais. Contando vantagens, né? Também não pode acontecer. Minha vida era muito mais dura quando eu tinha a sua idade, né? Acontece isso. Nós sabemos que o tempo muda e hoje nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente. Só que não muda Deus e a sua palavra, mas o tempo muda, e com isso as pessoas têm acompanhado, né, as tecnologias que tem acontecido, né, e tem aí sido inventada por grandes cientistas, né, sendo arrogante. Vamos fazer do meu jeito porque eu sou mais esperto e mais velho. Tá vendo aí? Então tudo isso são lições que a palavra do Senhor nos traz, que nós como pais, né, não podemos praticar. Nós temos que praticar as coisas boas que a palavra do Senhor nos diz, praticando ações inconvenientes, tá vendo aí? Envergonhando propositalmente e rebaixando o seu filho por comentar erros e fracassos dele diante de outras pessoas. Isso não deve acontecer, né? Comentar erros e fracassos dos filhos diante de outras pessoas de fora, pessoas que não é da família. Então aquilo vai envergonhar o menino, vai envergonhar a menina, e ela vai se sentir muito envergonhada e vai ficar triste com os pais, vai ficar irada com os pais. Então não se comenta, né? Eu creio que todos que estão nos ouvindo pela imprensa e também pelo Facebook Live já ouviram dizer que roupa suja se lava em casa, né? Então quando se tem um problema familiar, se resolve das portas da casa para dentro e não das portas da casa para fora. E tem pessoas que quando acontece qualquer coisa na família, a primeira coisa que faz é tocar a trombeta, né? Tem pessoas que você não pode confiar nada a ele, nada, ele não pode saber nenhum segredo. Se for até segredo de justiça, ele põe na rua, né? Então veja como é as coisas. Então é necessário muito cuidado com essas coisas, porque nós sabemos que a família, ela passa por alguma dificuldade, passa, mas confiando em Deus, confiando na sua palavra, a família vencerá toda e qualquer dificuldade, porque a palavra do Senhor nos ensina, né, a nós vencermos, a nós suportarmos essas provações que vêm. Então veja bem, impondo, acontece também, impondo o seu caráter, né? Impondo o seu parecer, aliás, o seu parecer, insistindo que o seu filho e a sua família faça apenas aquilo que você quer fazer. Quantas pessoas acontecem de fazer isso? Você só vai fazer isso que eu quero. Não, nós não podemos fazer isso com os nossos filhos. Nós temos que deixar eles no sentido de estudar, no sentido de adquirir uma profissão. O jovem rapaz, a jovem moça, ela vai ver, pensar, analisar e conseguir uma profissão de acordo com que ela se adapte, com que ela goste mais. E às vezes o pai tem uma função, é médico, digamos assim. Não, meu filho, você vai ser um médico. Mas ele não sabe se o filho, ele gosta dessa profissão, se ele quer ser médico. Então ele está atropelando os pensamentos do seu filho. Às vezes o filho quer ser outra coisa. Às vezes o filho quer ser estudar outra área, estudar, digamos assim, engenharia ou outra profissão qualquer. Mas o pai diz, não, mas eu sou médico, você vai ser médico também. Você tem que ser médico, porque eu sou médico. Então cada pessoa, ela pensa de uma forma diferente, né? Está conosco o Josenildo Aventura, Deus abençoe. José Bonifácio Araújo, a irmã Nasa, lá de João Pessoa. Josenilda lá de São Paulo, Deus abençoe. Então nós vemos aí como é importante a ação dos pais na responsabilidade, com responsabilidade para a criação dos seus filhos. Porque quando o pai, ele cria seus filhos de acordo com a palavra de Deus, então com certeza esses filhos não vão lhe dar trabalho lá na frente e não vão trazer dor de cabeça, digamos assim, resumindo a história, não vão lhe dar prejuízos, né? Impondo seu parecer. O pai, ele não pode impor seu parecer na vida do seu filho e forçar ele aquilo. Não.
faça apenas o que eu quero. Não. Olha, vamos ver 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios 13 e versículo 5, olha o que aqui diz. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses. Quer dizer, não buscar os meus interesses. Eu tenho que buscar, como pai, os interesses de nossos filhos. Mas os interesses que estejam de acordo com a palavra de Deus. Não um interesse que esteja fora da palavra do Senhor. Porque eu sei, se eu sei que um filho está interessado em algo que não é bom, em algo que não é correto, né? Uma profissão que não é uma profissão correta, digamos assim, resumindo. Então, eu tenho que chegar para ele e dizer, meu filho, essa profissão não dá certo, meu filho. Repreender ele, ensinar ele na palavra de Deus, né? Então, veja bem, o versículo 5 diz, não se importa com indecência, não busca os seus interesses. Não busca os seus interesses. Está vendo aí? Não se irrita, não suspeita mal. Então, nós não podemos impor aos nossos filhos. Nós podemos ensinar a eles. No caso que estou falando de uma profissão, não. Ele quem vai ver uma profissão que ele gosta. Nessa parte aí nós temos que deixar ele à vontade, né? Agora vamos ver outro ponto. Mantendo um registro de ofensas. Veja bem, não podemos manter um registro de ofensa. O que é isso? Talvez você esteja se perguntando, o que é isso, pastor? Um registro de ofensa. Relembrando o seu filho de maneira acusadora os erros passados que ele cometeu, com palavras como eu já lhe disse uma centena de vezes, né? Eu já lhe disse uma centena de vezes. Quer dizer, relembrando, eu já lhe disse, meu filho, eu já lhe disse. Não se deve fazer isso. Deve-se ensinar a palavra de Deus, não ficar relembrando, para que ele não fique irritado com os pais. E vai causar um problema maior se os pais não souberem ensinar os filhos. Olha que coisa. Então, aqui, alegrando-se com a injustiça. Veja bem, alegrando-se com a injustiça. Mas pastor, o que significa isso? Ainda estamos no versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 13. Vou ler novamente. Olha, não se importa com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6 diz, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Veja bem, é o versículo 6 agora. Versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 13. Então, alegrando-se com a injustiça, encorajando seu filho a se vingar de ofensas que outros cometeram contra ele. Veja que coisa tão maravilhosa nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Antigamente, hoje ainda tem, eu acredito que hoje ainda há pais e mães que usam isso. Quando o filho apanhava na escola, chegava em casa, aí dizia assim, se você chegar apanhado, você vai apanhar mais ainda. Lá, se bater em você, você tem que bater e responder, também bater e não chegar em casa apanhado. Se chegar em casa apanhado, você, quando chegar em casa, levará outra surra maior. Então, você não faça isso. Veja como os pais antigamente ensinavam os filhos também errado. Hoje ainda há pais que ensinam os seus filhos errados, que é conivente com o erro dos seus filhos, que não se pode ser conivente com coisas erradas. O pai tem sempre que combater, tem sempre que ensinar, né? Os filhos o caminho correto, o caminho de Deus, o caminho da palavra de Deus, o caminho da doutrina. Não importa que o filho, ele chega um momento, ele não fique muito satisfeito com a repreensão, ou que deixe de ficar satisfeito, não, mas você tem que explicar para ele. O negócio é que a repreensão seja feita com amor. A repreensão seja feita com amor, seja feita com sabedoria, né? Então, que Deus abençoe. Aqui a Josenilda Ventura está dizendo, Pai do Senhor, pastor Edmar, Deus abençoe, Josenilda. Pai do Senhor, Deus abençoe. Então nós vemos aqui, não se alegra,
não se alegrando-se com a injustiça, né? Não devemos se alegrar com a injustiça, ou nós falarmos com o filho nosso, não, meu filho, não é assim que se ensina. Então nós vemos aqui mais adiante, mais um tópico muito importante nesse estudo, que diz, não se alegrando, na verdade, deixando de elogiar o seu filho, por ele ter falado a verdade em algumas situações. Nós vemos que, quando o filho erra, é dever do pai, é dever da mãe, repreender e ensinar o filho. Mas quando o filho, ele faz uma boa ação, ele fala a verdade, então merece um elogio do pai, merece um elogio da mãe. Meu filho, muito bem, você falou a verdade, meus parabéns, Deus abençoe, né? Lá na nossa casa, eu conversei com meus filhos e eu disse para eles, olha, vamos fazer, aqui vamos ajudar a mamãe nas tarefas em casa, né? O meu filho Wesley, minha filha Heloísa. E no começo eles ficaram assim sem querer aceitar um pouco, depois começaram a aceitar e foram ali fazendo aquelas tarefas que nós pedimos que fizessem em casa, para ajudar no trabalho de casa, e eles fazendo aquela tarefa, e terminaram ali, do meio para o fim, ficaram felizes, ficaram alegres, e quando eles terminaram aquelas tarefas, então o que acontece? Eu fui a eles e disse assim, parabéns meu filho, parabéns minha filha, por vocês terem participado e terem ajudado nas tarefas de casa. Então, é dessa maneira. Há um momento de se ensinar, há um momento de se repreender, né? Mas também há um momento de elogiar. Quando o filho faz alguma coisa boa, pai e a mãe, parabéns meu filho. O filho, uma das coisas muito erradas, eu quero fugir um pouquinho aqui do assunto, mas vou voltar rapidinho. Uma das coisas muito erradas que o pai faz é oferecer ao filho uma bicicleta nova, um celular novo, ou uma roupa nova, ou uma moto nova, para que ele passe nas provas. Isso é errado. Mas pastor, é errado sim. Por quê? Ele tem que querer estudar por si, e não por um incentivo de ganhar alguma coisa. Então, se o pai ou a mãe, os pais, acostumarem o filho a dar um presente todo ano para que ele se interesse a estudar, então ele está sendo comprado, ele está sendo manipulado, ele está sendo como é que se diz? Uma barganha. Há uma barganha nisso aí. Não, eu vou me interessar porque meu pai no final do ano vai me dar uma moto nova, então vou me interessar nos estudos. Eu vou me interessar porque eu vou ganhar um presente no final do ano. Então isso não é correto. O correto é que a criança, que o filho, que o rapaz, que o adolescente, ele estude porque ele compreenda que ele necessita de se capacitar para a vida, de se capacitar para o amanhã, de se capacitar para ser um bom jovem educado, um bom adolescente educado, uma boa jovem educada e um bom namorado educado, um bom noivo educado, um bom esposo educado e um bom pai educado. Porque para que o esposo ele seja um bom esposo, um bom pai, ele vai ter que ser educado antes, lá na sua adolescência, no seu nascimento, desde criança. Porque um jovem que não respeita o pai, não respeita a mãe, quando a mãe pede alguma coisa a ele, o pai pede, o pai ensina. Então pode ter certeza que ele não vai respeitar a esposa. Se ele não respeita o pai e a mãe, nem pense. Uma jovem casar com um jovem desse vai sofrer, vai apanhar, vai ser judiada, porque toda a vida ele foi criado desenfreadamente, não teve os ensinamentos, não foi ensinado pelos pais. Às vezes o pai tem um erro muito grande, como eu citei no início do estudo aqui, que um dos maiores erros dos pais é se omitir a ensinar os filhos sobre o viver, sobre o respeitar os outros. O filho não respeita às vezes o pai e a mãe, e quando chega lá fora não quer respeitar as outras pessoas, e acontece de perder a vida.
Basta uma palavra que irrite alguém, que alguém já quer tirar a vida de alguém. Lá no mundo é assim, no mundo é assim. Então, por isso que os pais têm que ensinar desde pequeno. Nós vemos, antigamente, eu fui criado, isso as pessoas pensam que é pecado. Isso não é pecado, você pegar e dizer bença pai, bença mãe, não tem nada em pecado isso aí. Isso aí não tem nada de pecado. Ou a pessoa está dizendo, Deus te abençoe, não tem nada em pecado isso aí. Você dizer, bença meu pai, bença minha mãe, não tem nada em pecado. Você está pedindo uma bênção de Deus, ele diz, Deus te abençoe, é Deus que abençoa a pessoa, não é o ser humano. O pai e a mãe pedem uma bênção para aquele filho. Então nós vemos hoje que as pessoas passam, né? Os sobrinhos passam pelos tios, passam pela família, passam por alguém da família e nem olha, se pisa no pé e não fala. O que é isso? O pai e a mãe que não ensinou. Então, o ensinamento dos pais, preste atenção nessa palavra que eu vou dizer agora. O ensinamento dos pais refletem na vida dos filhos. Se os filhos forem ensinados de acordo com a sã doutrina da palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos que há na palavra de Deus, numa boa educação familiar, então aqueles filhos, aquele filho, aquele rapaz, aquela moça vai crescer naquela forma de educação e as pessoas vão se admirar com aquele jovem. Já viu? Que jovem educado sabe entrar e sabe sair. Isso é muito bonito. Mas já viu quando não tem educação? Fala palavras palavras que não é conveniente falar na frente de todo mundo. Na frente de criança, na frente de mais velho, na frente de mais novo. Por quê? Não foi ensinado. Não foi colocado um freio no ensinamento da vida dessa pessoa. Então é por isso que é importante esse estudo. A igreja hoje ela tem que pregar muito sobre isso, sobre a família. Mas pastor, isso acontece em lares cristãos? Acontece. Acontece em lares cristãos. Criancinha pequena, eu conheci umas criancinhas pequenas que quando alguém chegava próximo dela, ela jogava coisa nas pessoas. E as pessoas já achavam engraçado isso. Cuspia na face dos outros. Quem foi que já viu? Filho de pastor ser criado desse jeito? Filho de pastor? Quando chegava um irmão próximo, cuspia no rosto do irmão. Cadê o ensinamento? Onde é que está a palavra de Deus? Se a palavra de Deus diz lá em Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Joga pedra nos outros. Uma vez eu chegando numa certa igreja, o menino jogou uma pedra, quase mina meu olho. Menino pequeno. Aí se fala com o pai, tá certo, tá bom, vou conversar. Tem hora sim que você vai, ensina, conversa, mas tem hora que é necessário a havaiana visitar ele. Na minha época a havaiana de vez em quando me visitava, né? Não mata não. Você dá uma havaianadazinha na criança, não mata, não pode machucar, não pode deixar hematoma, não pode bater com madeira, mas uma havaianazinha aqui e acolá pode. Porque o menino quer dar no rosto da mãe, o menino hoje em dia, o menino pequeno com 2, 3 anos, quer dar no rosto da mãe, e o povo acha engraçado, acha bonito. Olha, ele bate no rosto da mãe, que coisa bonita, coisa engraçada. Não pode não, não deixe não. A palavra de Deus ensina a criar os filhos na admoestação do Senhor, no ensinamento da palavra de Deus. Pessoas, crente e não crente, pega a criancinha pequena, coloca para dançar. Olha como é bonito. Se você observar a letra da música que a pessoa coloca, uma música imoral, indecente, que não se pode, um cidadão de bem não se pode escutar, certa música que tem hoje aí no mundo, né? As músicas indecentes, músicas imoral. Então veja bem que coisa. Veja que coisa, né? Então acha bonito e filma e coloca na internet. A criancinha dançando. Você não sabe o mal que está fazendo a criança. Esses pais, essas mães
que fazem isso. E ainda se dizem crentes. Tem pessoas que se dizem crentes, mas isso. Está entendendo? Então, por isso que os filhos dessa geração de hoje, não são todos, são desse jeito. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita tio, não respeita tia, não respeita avô, não respeita ninguém. Se vai para a igreja, quando o pastor começa a doutrinar, também não quer ouvir a palavra de Deus, porque desde pequeno que foi daquele jeito. Foi ensinado pelos pais. Então, é necessário o ensinamento da palavra de Deus na família. É necessário. O pai como liderança, a mãe. Se o pai não está presente, a mãe é a liderança. Então a mãe senta com os filhos, pega a palavra de Deus. Meu filho, aqui a palavra de Deus diz assim: filho, honra teu pai e honra tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida sobre a face da terra. Está vendo? A palavra de Deus ensina isso. Vamos aqui continuar. Deixando de suportá-lo, desprezando, criticando ou negligenciando o seu filho, porque ele não preencheu com perfeição a expectativa que você tinha. Está vendo? Não podemos jamais desprezar um filho nosso porque ele cometeu um erro. É isso que a palavra de Deus diz. Ele errou, não podemos desprezar, mas temos que ensinar a palavra. Porque se a palavra de Deus diz assim: meu filho, isso aqui está errado, não entre por esse caminho, você tem que dizer a seu filho: não entre por esse caminho. Então veja, deixando de suportá-lo, não podemos, né, deixar de suportar. É filho, temos que suportá-lo. Aconteça o que acontecer, temos que suportá-lo. Desprezando crítica ou negligenciando o seu filho, né, é porque ele não preenche suas perfeitas expectativas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Vamos ler? Agora olha o certo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, né? Temos que suportar quando um filho erra, mesmo ensinar ele e saber que mesmo que ele errou, ele não deixa de ser nosso filho. Nós temos que cuidar dele, nós temos que amar ele, mesmo que ele errou. Agora, não ser conivente com o que ele vive a errar. Temos que ensinar eles: esse caminho que você está errado, não é por aí, né? Cultivando descrédito, né, e perdendo a esperança. Não podemos fazer isso. Insistindo em divulgar aquilo que o seu filho antes mesmo de você conhece todos os fatos. É um versículo que eu acabei de ler agora, que diz assim: tudo sofre, tudo suporta, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Sendo intolerante. Não podemos ser intolerantes, está vendo aí? Com os nossos filhos. O que é uma pessoa tolerante? Pessoa tolerante, irmãos, é aquela pessoa que o menino comete um erro, aí diz: o bichinho, deixa ele. Vai dar alguma coisa ao menino e não quer não, ele joga no chão. Aí, deixa ele. Isso é ser intolerante. Deixa ele. Deixa ele. Né? Então, nós sabemos que responder a seu filho de modo irado, porque você está concentrado nas suas dificuldades, né? Então, nós vemos aí esse versículo que nós lemos, e não podemos. Tem que se chegar e dizer: meu filho, isso aqui não pode. Não pode jogar fora, não pode fazer assim e assim. O menino quer correr na rua. Tem que sentar, explicar a ele: meu filho, você não pode correr. É perigoso passar um carro, passar uma moto, bater, machucar. Não pode correr na rua. Brinca dentro de casa. Agora, se for num parquezinho onde tem as crianças, um canto adequado, onde não está passando carro, sim, pode deixar a criança à vontade de brincar.
Mas na porta de casa, passa carro correndo, passa moto correndo. A mãe solta a criança. Deixa a criança. Uma criança não sabe se livrar quando vem um carro, quando vem uma moto. Então, se acontecer alguma coisa, culpados são os pais. Aí o pessoal vai culpar o rapaz que vem na moto, às vezes um rapaz na moto, aí acontece... Aí culpa o rapaz da moto. Mas o culpado não é o rapaz da moto. O culpado é os pais que soltam o filho no meio da rua. E na estrada é lugar de passar carro e moto. E não de criança brincar. Então, é por isso que nós temos que ter muito cuidado ao criarmos nossos filhos, nossa família. Temos que aprender todos esses detalhes, né? Porque isso é importante para que os filhos sejam criados de acordo com a palavra de Deus. Você pode provocar seu filho a ira quando a negligencia. O negligencia, quer dizer, negar, né, aquilo que ele quer. Falhando em investir tempo com seu filho para lhe mostrar como aplicar a palavra de Deus na vida diária. Vamos ver agora Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo do 4 ao 9. Né? Tem que se investir tempo na vida dos filhos. Né? Tem pessoas que só pensam no trabalho, trabalhar, e às vezes não tem tempo, né, para os seus filhos, para a sua família. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, você pode acompanhar conosco. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o versículo 7 diz: estas palavras as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Está vendo aí? Só li até o 7. Então vai até o 9. Vou ler o restante. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os seus olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Está vendo? Então, nós vemos aqui, a palavra de Deus nos diz, nos ensina, que nós temos que ensinar os nossos filhos, intimar eles, a eles aprenderem a palavra de Deus, a observarem os mandamentos do Senhor. Isso é importante, né? Outro tópico aqui, fala assim: falando em ouvir pacientemente seu filho, por estar muito ocupado com os seus interesses. Quer dizer, falhando em ouvir pacientemente seu filho, por estar muito ocupado com seus próprios interesses. Quer dizer, nós vemos em Coríntios 13, vou pedir para a pastora colocar para mim, Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 5, que diz que o amor, ele não busca seus próprios interesses, né? Não busca seus próprios interesses. Olha o que aqui diz, Coríntios capítulo 13 e versículo 4 e 5, diz assim, olha: o amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 5, não se importa com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Está vendo? Então, nós temos, os pais têm que investir tempo nos filhos, tem que investir tempo nos filhos para ouvir pacientemente o que o filho está passando, porque, primeira coisa, entre pais e filhos não tem segredo, não pode haver segredo. Se um filho, ele está sendo passando por algum problema, se tiver um amigo que ele pode contar, é seu pai. Primeiramente Deus, depois seu pai e sua mãe, né? Então nós vemos aqui Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, olha o que aqui diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Olha o versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é do outro. Então, o que acontece? O dever do pai é se interessar também pelo interesse do filho. Pai, eu tenho interesse em aprender a profissão. Então o pai tem: vamos lá, meu filho, vamos junto, ajudar ele. Isso não estou dizendo aqui para algo
fora da palavra de Deus, mas que está de acordo com a palavra de Deus. Pai, eu preciso aprender essa profissão, assim. Tem que haver o incentivo dos pais na vida dos filhos. Tem que haver o acompanhamento dos pais, né? Agora vamos ver aqui, mais adiante um pouquinho. Estou no ponto F, o tópico 3. Falando em disciplinar o seu filho, biblicamente, ou no momento certo, por não estar com vontade de fazê-lo, ou esperando para discipliná-lo, até que vários erros tenham se acumulado. Está vendo aí? Não se pode esperar, né, para disciplinar o filho em outra hora, em outra ocasião. Tem que ser, no máximo, assim que se sabe de algo que o filho ele aprontou, tem que se repreender o quanto antes, para que ele não pratique mais, e não esperar que ele cometa uma série de erros para depois falar, né? Quantas pessoas fazem isso? Quantos pais fazem isso, né? Então nós vamos ver agora Provérbios capítulo 13. Olha o que é que diz esse versículo. Provérbios capítulo 13, versículo 24, né? Vamos ver o que é que diz. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga. Olha que versículo maravilhoso. Vou ler novamente, porque eu quero que os irmãos, os amigos, compreendam. Esse é o nosso objetivo. O tempo já foi embora. Não vai dar tempo para terminar toda essa mensagem, mas veja bem. O que retém a sua vara, quer dizer, o que retém a correção, não corrige o seu filho. Escute isso. Aborrece seu filho. Mas o que o ama a seu filho, né? O que ama a seu tempo castigo. Quer dizer, na hora de castigar o seu filho, você vai castigar ele. Não existe 1001 maneiras de você repreender seu filho e castigar seu filho. Não é obrigado a bater, judiar. Não é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, a juventude de hoje passa o dia inteiro com o celular. Não lava um prato, não varre uma casa, não ajuda a mãe. Às vezes a mãe, o pai está no trabalho. Quando chega a mãe, às vezes chega cansada, ainda vai fazer tudo dentro de casa. Vai varrer casa, vai lavar prato, vai fazer o café. Porque se não fizer café, não tem café, ninguém almoça, não tem almoço. Só tem almoço se a mãe chegar meio dia para fazer o almoço. Enquanto tem um adolescente dentro de casa que está o dia inteiro com o celular, a noite inteira, se acorda meio dia. E também tem uma coisa, e após o almoço pronto, ainda tem que chamar umas 10 ou 20 vezes para vir almoçar. Está correto isso? Está de acordo com isso? Não. A palavra de Deus diz que aquele que ama, ele repreende o seu filho. Então Deus nos ama. Por isso que Deus nos repreende. Então o pai e a mãe que amam o seu filho tem que falar para ele a verdade. Sentar com ele e dizer: meu filho, minha filha, essa vidinha sua não dá certo. A partir de hoje, sabiá mudará de cantiga. Você acorda meio dia, você vai se acordar 8. Você acorda meio dia, vai se acordar 8 horas. Ajudar a fazer o café, botar água. Não sei, vai aprender. Vai olhar a mamãe fazendo, vai aprender. Mas mamãe, eu não sei cozinhar o feijão. Vai olhar a mamãe fazendo o feijão, vai aprender a cozinhar feijão. É assim que funciona. O menino da mesma forma. Tem 12, 13 anos, o pai vai começar a ensinar ele uma profissão também. Mesma coisa. Pode lavar um prato dentro de casa também, não tem problema. Tanto o menino como a menina. Olha, tem um monte de prato sujo ali, tem. Meu filho, lava aqueles pratos hoje. Amanhã é a vez de Joaninha lavar. Joaninha lava amanhã. E você, Joãozinho, lava hoje. Olha a casa, tá para varrer a casa. Joãozinho varre a casa. Mariazinha varre o muro. E assim vai. Tem que dar tarefa aos filhos para eles aprenderem o que é aprender a ser bom dono de casa, ser bom filho e ser bom esposo. É preciso ensinar de acordo com a palavra de Deus. Tem que ensinar. Né? O tempo já foi embora. Né? Criar os filhos na admoestação do Senhor. Olha o que é que diz aqui. Ó. Criar os filhos na admoestação do Senhor. Como parte das suas instruções aos pais, né? Sobre a educação de seus filhos, o apóstolo Paulo acrescenta que eles devem criá-los na disciplina, admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4, que nós lemos no início. Né? O que significa criar os filhos na admoestação do Senhor? Né? Há muito engano hoje a respeito da palavra criar. Para muitos homens, criar os filhos significa sustentá-los financeiramente até que eles consigam um emprego. Não é isso.
Criar o filho é você educar ele completamente. Educar ele para ser um homem de bem, educar ele para ser um cidadão de bem, educar ele na palavra de Deus, para que ele venha crescer e venha ser um bom esposo, venha ser um bom pai e venha ser um bom ensinador dos seus filhos lá na frente. Então a nação será cada vez abençoada, cada vez melhor com isso. Então que Deus abençoe vocês, né? Criar o filho na disciplina do Senhor. Na disciplina do Senhor. A palavra de Deus diz que devemos criar os filhos na disciplina do Senhor, né? Então, que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra. E na próxima semana nós estaremos trazendo outra mensagem sobre um pouquinho, né? Está conosco Moisés da Silva, né? Deus abençoe o nosso querido pastor Moisés. Se eu não me engano, ele está lá pro lado de Belém do Pará. Deus abençoe Moisés, né? É o Moisés da nossa querida irmã Expedita. Deus abençoe Moisés, amigo nosso, né? Estivemos ali na Serra do Mocó, uma época trabalhando na obra de Deus. Ele esteve lá conosco. Deus abençoe Moisés. Muito obrigado você, sua casa e sua família pela audiência. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. E amanhã ainda tem um programa, né? Amanhã a pastora Elisângela estará trazendo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e repreenda seu filho com amor e ensine a palavra de Deus. Deus abençoe. Essa canção nada mais é do que uma oração de todo aquele que ama e zela por sua casa. Eu queria te convidar a fazer essa oração cantada, a cantar essa oração com a gente, declarando de todo o teu coração ao Senhor, com toda a sua fé. Abençoa minha casa. O pastor Moisés está dizendo aqui em Maranhão, né? Tá bom, meu querido? Deus abençoe, viu? O pastor Moisés está em Maranhão. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela audiência, pastor Moisés. Deus abençoe a Josenilda Ventura, minha cunhada, né, lá de São Paulo. Deus abençoe, Josenilda. Mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Um abraço, Josenilda, Eduardo Ventura, de Deus e Santos. Pastor Moisés, Deus abençoe. Obrigado pela audiência. E amanhã estaremos de volta com o programa Voz Apostólica. Graças a Deus, já louvamos a Deus por essa mensagem abençoada e agradecemos ao Senhor, né, pelos nossos amigos e ouvintes, né, que estão na escuta do programa Voz Apostólica, que o Senhor continue abençoando a todos. E amanhã estaremos de volta aqui a partir das 21 horas com mais um programa, A Voz Apostólica. Que o Senhor abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Fique com Deus em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Voz Apostólica. Deus abençoe, um programa da Igreja irmãos. Apostólica Obrigado pela audiência. A oração